Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então vamos a breves explicações para não perdermos muito tempo. Nós estamos retomando pontualmente, como eu avisei para alguns, atendendo a alguns pedidos. Estamos retomando pontualmente alguns vídeos que faltavam devido a novos projetos terem aparecido, e ao longo do tempo eu acredito que vai começar a surgir um novo contexto, né, em relação aos vídeos, aos projetos que nós viemos desenvolvendo ao longo do tempo em relação à parte de história e de educação. Tá bom? Golpe, né? Então nós vamos fazer uma breve introdução, breve antecedente do golpe de 1964 e depois os períodos de cada governo, de cada presidente, em pontos específicos. Nós vamos desenrolar algumas questões. Para o futuro, eu pretendo montar uma outra abordagem, que é uma abordagem política, econômica e depois cultural. Então, a ideia é fazer menos por período no futuro e mais por temas, tá bom? Vamos ver se isso, como isso vai ficar ao longo do tempo. No momento, vamos sanar as questões, as preocupações de quem pediu, tá? Então vamos lá. Breves antecedentes. O que acontece é o seguinte: em 61 acontece um evento, Ouriça, que dá ênfase àquelas forças que buscavam, desde 54, alguma possibilidade para intervir no que eles entendiam como um avanço das esquerdas no país. Lembrando sempre, era o momento da Guerra Fria e durante algum tempo se entendeu que qualquer avanço de exigências, demandas ou direitos da população já estava imediatamente encaminhando para o socialismo. O que é discutível, e diversos historiadores vão dizer, olha, na verdade era um avanço da participação da população brasileira, da massa popular para a parte política eleitoral. Então não era necessariamente um encaminhamento à esquerda. Seja como for, a renúncia do Jânio Quadros em 61 vai, digamos, trazer à tona uma série de problemas. A renúncia colocar no cargo de presidente o seu vice, que era o Jango, João Goulart, Jango, como nós já vimos nas aulas anteriores. E aí o que vai acontecer? O Jango, a ação política daquele momento não buscava atender aos interesses desse populismo, desse retorno ao populismo tipicamente getulista, como o Jango estava associado, né? A imagem do Jango ainda estava muito associada ao seu papel junto ao Getúlio Vargas, como ministro do Trabalho, assim por diante. O que vai acontecer? As forças, há um acordo de compromisso para não impedir a posse do Jango, porque aparentemente haveria forças legalistas que se colocariam a serviço do Jango e poderia gerar uma guerra civil. Seja como for, o que vai acontecer é que se muda de presidencialista para parlamentarista o sistema do país, e isso leva, digamos, a um esvaziamento da capacidade de articulação do presidente. Neste momento, Jango, que assumiu a presidência, com poderes esvaziados devido ao parlamentarismo, né? Como vimos, em 63 houve o plebiscito que permite a volta, o retorno ao presidencialismo. Neste caso, ele ganha a dimensão de articulação política, e isso favorece e permite com que ele vá costurando acordos e propondo medidas que seriam importantes. Aqui, digamos, o mesmo fato tem duas abordagens. Houve uma aposta de que ele não avançaria nas mudanças, nem tocaria em temas sensíveis para a política, especialmente para os conservadores no momento. E aparentemente, do ponto de vista dele e das pessoas que o assessoravam, eles entenderam que era absolutamente necessário avançar nas medidas, nas transformações, numa mudança da estrutura do país para permitir um novo país, um país mais racionalizado
nesse sentido, tá? De novo, é discutível, aí muita gente aborda que as reformas de base, a principal era a reforma agrária, o que causava pânico nos proprietários rurais, nos grandes proprietários de terra, porque você mexeria com um elemento que estava praticamente intocado desde 1850, quando passou a Lei de Terras, que se legalizou a posse da terra apenas mediante a compra, tá? O registro de compra. Então isso causa, digamos, é claro que estamos simplificando a questão, é sempre bom dizer, né? Mas temos todos esses elementos para analisar. Muito bem, então 64 é um momento em que as forças que buscavam barrar esse avanço dos direitos sociais impedem tramitações das reformas de base e bloqueiam, impedem o exercício do governo do Jango, o que nós consideramos como golpe. Qualquer ação que tira do governo, que tira o poder de um governo legitimamente eleito, nós consideramos golpe. Esse golpe, por si só, não é a manutenção de uma estrutura de poder ao longo do tempo. Isso é uma ditadura, ou é um período ditatorial que tem uma circulação de pessoas aí dentro. Neste caso, é comum a gente passar a falar em golpe civil-militar, ou cívico-militar, vocês também vão encontrar. Por quê? Porque houve uma associação de interesses entre grupos da classe civil, da sociedade brasileira, e indivíduos e pessoas do grupo militar. Então houve uma conjugação de interesses e nesse momento eles derrubam o Jango do poder e assumem o controle do país. Começa, portanto, através do golpe, 1º de abril de 1964, recomendo que vocês assistam o documentário O Dia que Durou 21 Anos, excelente, e depois avancem um pouco mais no Hércules 56. Tem aí uma série de subtítulos, mas tem à disposição no YouTube. Vale muito a pena você assistir, porque você vai ampliar a tua maneira de analisar, de ver as coisas. Então começa um período em que nós vamos ter dois grupos que se debatem para ver quem é que vai assumir de fato o governo a partir de 64. Um grupo é considerado moderado, é o grupo que geralmente é conhecido como castelista. No geral, vocês vão encontrar castelistas. Por quê? Porque estavam alinhados ao Castelo Branco, que tinha uma visão mais estratégica. Os militares assumirem o poder, o controle do país, colocarem militares em cargos chaves e o resto da administração pública voltar à mão dos civis, porque na verdade, na visão estratégica militar, esses outros cargos dariam muito problema para os militares e trariam pouca condição de governabilidade, pouca profundidade e poucos elementos para que eles pudessem desenvolver o governo que eles queriam. Tá? Então, nós vamos ter esse grupo chamado de castelista assumindo o poder e, alegadamente, eles iriam devolver a maior parte do governo para os civis em 66, criando esse amálgama, esse conjunto de interesses entre civis e militares que apenas teriam impedido o avanço das exigências ou dos direitos das camadas trabalhadoras / esquerda que existiam na sociedade. Ou, como é mais comum de você encontrar, que eles entendiam ser de esquerda. Tá? Então, nós vamos ter essa promessa de retorno do poder em 66, ela não dá certo dentro do governo Castelo Branco, que acaba se estendendo de 64 a 67, você vai ter tentativa de uma articulação econômica, de um plano econômico, PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, que buscava, de maneira simplista, diminuir a inflação, dar ênfase às exportações brasileiras para a entrada de mais divisas e criar uma economia mais confortável a partir deste momento, né? Atrair capitais internacionais que nessa época estavam à disposição devido às multinacionais, né? Então, as medidas claramente vão desfavorecer o grupo de trabalho, né, os operários. A mão de obra passa a ter uma dificuldade maior
para passar as suas exigências e também uma dificuldade em manter a sua qualidade de vida, os ganhos, os direitos que tinham sido adquiridos ao longo do tempo, certo? Então, como exemplo do controle governamental sobre essa camada de trabalhadores, sobre os sindicatos, sobre os órgãos representativos de classe, você tem a decretação da lei que proibia greves, né? E uma outra lei que aparentemente não está diretamente ligada a essa, mas tem um impacto econômico importante, é a revisão da remessa de lucro subexterior, que tendeu a ser ampliada ao longo da ditadura civil-militar, certo? A ideia é que era retomar os princípios liberais, permitindo a saída de grande quantidade do investimento da empresa no Brasil, e isso acabaria atraindo mais investimentos, o que geraria um aumento da entrada de capitais ao longo do tempo. Seja como for, isso acabou favorecendo a entrada de multinacionais, acabou aumentando a quantidade de moeda que eles poderiam, de dinheiro, de capital que eles poderiam enviar para fora do país e em muitos casos acabou operando contra as empresas nacionais, né? Nós vamos ter um autoritarismo crescente do governo em relação sempre que você tem um autoritarismo crescente, uma repressão crescente, você vai ter uma contrapartida de aumento das ações e manifestações que buscam se colocar contra esse autoritarismo crescente. Então gera uma espécie de círculo vicioso em que as ações, vamos chamar subversivas, duramente reprimidas pelo governo, que ao reprimir essas ações, essas manifestações, acaba gerando mais desgosto, novas ações, mais repressão, que gera mais desgosto, novas ações, e assim vira um círculo vicioso crescente e problemático, tá? Então nós vamos ter o quê? Aplicação do ato institucional. Aí, não confundam, não invertam as letras, como é comum hoje, escrevam inteligência artificial. IA é ato institucional. Aí, 2, que previa o quê? Entre outras coisas, eleição indireta para presidente da República, o que excluía os civis dessa participação tão importante. Além disso, você poderia ter cassações e suspensões dos direitos políticos por quase uma década. Vinha a extinção, estava previsto no AI-2 a extinção dos partidos políticos tradicionais, permitindo-se a existência apenas de 2 partidos. Quais são esses 2 partidos? A chamada ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era basicamente o grupo de pessoas que dava apoio a esse governo cívico-militar, né? Então a maioria desses políticos civis que se compunham, que se coordenavam junto com os militares para governar o país. Então essa é a ARENA, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição possível neste momento. Então o que significa? Você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de organização, as críticas que você pode fazer são críticas de quem sabe que caso se exceda e caso se entenda de outra forma, terá os seus direitos políticos cassados e talvez seu mandato cassado, certo? Então isso é muito importante. Que nós vamos ter em 66 decretação do AI-3, que prevê eleições indiretas para governador, tá? É aqui que nascem os prefeitos biônicos, ou seja, eram prefeitos indicados pelo governador ou pelo governo central, pelo governo federal. Não é por escolha direta da população. Ficaram conhecidos como biônicos porque não eram próprios de uma eleição direta, tá? Depois vem o AI-4, que de certa forma prepara terreno para você passar a ter um governo com um poder mais... O executivo teria condições de governar o país, passando inclusive por cima do judiciário e do legislativo, né? Esse movimento, de certa forma, é facilitado, né? Isso demanda uma nova Constituição. Então
o ato institucional número 4, na verdade, digamos, colocava, encaminhava a nova Constituição de 67, que era basicamente para cancelar os avanços da Constituição da época democrática e consolidar essa centralização de poder no Executivo. Devido aos ensaios e ao aumento de manifestações contrárias ao golpe, a manutenção do governo indefinidamente na mão dos golpistas, você tem a entrada de um representante da linha dura que, digamos, pavimenta o caminho para a repressão contra os grupos que passaram a se insurgir contra o governo, tendo em vista que a pressão era muito grande, tá? Então, você tem um aprofundamento do PAEG, uma tentativa de avançar com as medidas econômicas de maneira a atrair o apoio da classe média e classe alta. Isso acaba favorecendo a entrada de empresas multinacionais, o que acaba sucateando a indústria nacional. Paralelo a isso, no campo da política, nós vamos ter dois eventos importantes a partir do Costa e Silva que vão, digamos, chegar ao auge no Médici. Primeiro, é o aumento da oposição, lembrando que essa oposição vai perder espaço primeiro para lá no governo Geisel e Figueiredo, digamos, ganhar musculatura, ganhar envergadura devido às crises econômicas que virão no futuro. Então, vamos por partes. Você tem a fundação, a partir de 67, da chamada Frente Ampla, que na verdade, por que é uma frente ampla? Porque ele junta indivíduos, pessoas de diversas matizes políticas e sociais, porque de fato, apesar de alguns deles, como foi o caso do Carlos Lacerda, terem apoiado em 64 a intervenção, o golpe, eles passaram a desgostar, desacreditar a partir do momento que era para o poder voltar para a mão dos civis e eles não voltaram. Tá? Esse poder acabou não voltando, o que levou a ter como exigência da Frente Ampla retorno à democracia, eleições diretas, anistia para presos políticos e políticos caçados. Essas eram as principais exigências, as principais bandeiras, as principais colocações da chamada Frente Ampla. Como eu já disse em sala de aula, existe uma teoria em ciência política que é quase, diria nem é uma... Eu nem chamaria isso de uma teoria, chamaria de uma percepção que é relativamente óbvia. Quando você limita a possibilidade da oposição se manifestar e defender as suas pautas dentro da área política, frente à democracia, com possibilidade de você colocar teses, você colocar propostas, projetos, quase que naturalmente você acaba encaminhando a coisa, violência para a luta armada. Então foi exatamente isso que aconteceu. O movimento de repressão e cerceamento das liberdades acaba gerando o nascimento e a existência e a ação de grupos lutando de maneira armada contra o regime que está instituído no governo, certo? Então nós vamos ter a ANL, o MR8, o Marighella, diversos nomes, temos o Marighella e o Lamarca que aparecem. Eu citei filmes em sala que tratavam dos dois, não são muito famosos, especialmente o do Lamarca, que é feito por um ator, se eu não me engano, de Sorocaba, o Paulo Betti. A família dele é daqui, é famosa a família, né? Ele também. Então temos o Paulo Betti fazendo o papel do Lamarca e recentemente tivemos um filme sobre a vida do Marighella, tá? Então procurem, vejam, se puderem assistam, sempre do ponto de vista de que é uma adaptação, é uma obra ficcional, busca te dar uma visão do momento, como aquele que nós vimos sobre o Getúlio, né? Então é uma adaptação, para você ter uma ideia do ambiente. Nunca isso substitui a informação, a leitura da apostila, ou tirar as dúvidas, avançar em relação aos conteúdos que nós estamos vendo. Seja como for,
você tem a tentativa, né, de criar um foco de luta armada, né, a teoria do foco guerrilheiro, de maneira a derrubar a ditadura no país, o que no Hércules 56, no documentário, você vê que é praticamente inviável isso acontecer. Certo? Acho que vale muito a pena vocês assistirem esse documentário, porque ele te dá outra dimensão, né? Quando muitas vezes se fala de luta armada, de grupos subversivos no país, você tem aquela ideia que foi construída de que tudo estava à beira do abismo, e aparentemente quando você assiste, não é exatamente isso que aconteceu. Seja como for, os militares passam a ter uma espécie de agenda cívico-militares, né, o governo cívico-militar, cuja presidência foi exercida consecutivamente por 5 militares, né? Essa presidência ela vai buscar atrair apoio da classe média e classe alta com políticas públicas de atenção às necessidades dessa classe. Eu lembro de ter citado o BNH, Banco Nacional de Habitação. O BNH é impressionante porque na época, quem viveu como eu esse ambiente da década de 80 especialmente, lembra que o BNH era um negócio que sempre que se falava do BNH, entre os pais, entre as pessoas de mais idade, você tinha a ideia de que era virtualmente impossível conseguir o financiamento do BNH. Tal era a quantidade de documentação, de exigências, que era para dificultar e deixar para a camada média e alta a base, a maior parte desses financiamentos. Tá? Na área econômica, você vai ter a entrada do Delfim Neto no campo econômico, que fica conhecido como o mago das finanças. Em tese, ele conseguiu, com poucos recursos, e que uma engenharia econômica absolutamente fantástica, fazer o Brasil atingir níveis inacreditáveis de produtividade e de crescimento do PIB. O que acontece é que ao longo do tempo se estudou que uma boa parte desse milagre econômico que nós vamos falar, ou seja, do desenvolvimento, da tentativa de controle da inflação a qualquer custo, com o sucateamento da indústria nacional, com fórmulas que prejudicavam uma parte para garantir o favorecimento de outra parte da sociedade, levaram a desequilíbrios, a desigualdades que foram se implantando e crescendo ao longo do tempo. Tá? Então, basicamente, nós temos que lembrar disso, que o governo criou uma espécie, quase que uma receita de bolo, em que a inflação ela tendia a ser ignorada ou desprezada em relação às necessidades da população. Então, a ideia era a seguinte: para você garantir o apoio do dono dos produtos, você manteve o salário arroxo salarial. Esse era o termo da época, tá? O arroxo salarial ou achatamento salarial garantia que a população, os trabalhadores, não conseguissem recompor as suas perdas com a inflação e nem ter aumento real, ou seja, colocar a inflação mais um tanto, mais alguma porcentagem que garantisse uma melhoria da qualidade de vida. Então, ao longo do tempo, o que você vai ter é um salário que tende a manter numa proporção de subida menor do que o custo de vida da sociedade. Então, essa camada trabalhadora vai acabar pagando o preço, fórmula mágica, para garantir o benefício de determinadas camadas sociais, em detrimento, em prejuízo dos trabalhadores. É bom lembrar, porque eu cheguei até a comentar isso numa sala, é bom lembrar que nós vamos ter um elemento importante, que é o aquecimento da economia faz com que até as demandas dos trabalhadores acabem sendo baixas. Por quê?
porque tinha tanta empresa entrando e tão pouca gente preparada em algumas áreas que você tinha até luta para ver que empresa ia ficar com o trabalhador. Então houve uma espécie de guerra. Me lembro de pessoas contando que tinham vans, né, naquela época vans, peruas, que iam até a outra empresa tentar trazer funcionários para a sua empresa, porque a economia estava crescendo. O problema é que, primeiro, esse crescimento não durou eternamente, e segundo, o crescimento não garantiu uma evolução, um desenvolvimento da economia e da sociedade brasileira. Isso, em muitos lugares, é colocado como o pior saldo do período ditatorial. Por quê? Eles tiveram condições de associar um autoritarismo, uma centralização de poder que impedia a resistência às políticas que eles implantavam, mas ao mesmo tempo, ao invés disso fazer com que houvesse uma transformação na base da sociedade, na estrutura da sociedade brasileira, na estrutura econômica, o que permitiria talvez um avanço maior dos índices econômicos ou uma melhora da qualidade de vida, você praticamente manteve inalterado essas estruturas básicas para garantir o apoio de parte da população. Tá? Então, seja como for, é decretado, né, o ato institucional número 5, de acordo com o aumento da ação das guerrilhas de grupos de contestação ao governo, certo? Isso faz com que passe o AI-5, que legaliza digamos, poderes extraordinários para o presidente da República e a possibilidade de fazer com que Câmara e Senado entrassem em recesso, de decretar o estado de sítio e, além disso, suspender o habeas corpus em caso de suspeita de crimes políticos. Tá? Isso, conjunto, é o caldo, uma atitude de uma atividade de cerceamento das liberdades da sociedade. Tá? Nessa quadra, no que parecia ser a perda de controle da sociedade, entra o Médici, que vai marcar, digamos, uma guinada, ou se a gente quiser, uma virada, um aprofundamento da linha dura no poder, com o avanço da repressão contra os grupos opositores. Temos o sequestro do Elbrick, do diplomata norte-americano, que foi sequestrado por um dos grupos guerrilheiros. Você tem essa história contada no filme O Que É Isso, Companheiro, que, se você puder, assista também, mas isso está contado, entre outros, no Hércules 56, esse documentário, que eu coloquei à disposição o link para vocês do comentário, que está nos materiais que eu passei para vocês. O governo tem um reflexo negativo, né? A atitude do governo de fazer negociação com esses subversivos assanha, digamos, empodera, como é o termo do momento, a parte mais radical da linha dura, e portanto começa a ver a ideia de que você está numa guerra para garantir a segurança nacional. É a doutrina de segurança nacional que se colocava acima de qualquer questão no campo dos direitos de expressão política. Nós vamos ter a fundação do DOI-CODE, tá? O que é o DOI? Departamento de Operações Internas, DOI, e o CODE é Comando de Operações de Defesa Interna, e esses dois organismos acabam trabalhando junto para identificar subversivos. O Delfim Neto vai lançar o primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, com investimento multinacional estimulado por incentivos fiscais, a obtenção de empréstimos externos e o achatamento, o arroxo salarial. Essa estrutura faz com que a economia brasileira dê um salto, porque tudo estava favorável neste momento, no começo da década de 70, para o Brasil. O problema é que, na média, o Brasil crescia 10% ao ano, o que era algo extraordinariamente impressionante. Uma economia crescer 10% ao longo de anos
é uma façanha impressionante. Seja como for, esse milagre econômico tinha, na verdade, como fruto essa abertura da economia brasileira para as multinacionais, o arroxo salarial. Isto, chave numa vertente de reafirmação do poder da autoridade, começa a gerar empreendimentos megalomaníacos como a Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói. Exemplos, digamos, da tentativa de você colocar o Brasil como um colosso em relação ao resto do mundo. Você começa a ter nessa vertente a Copa do Mundo entrando como uma distração importante para a sociedade brasileira, a economia batendo recordes, tudo muito aquecido, mesmo o trabalhador tendo dificuldade para recompor as suas perdas, ele acaba comprando a ideia do momento, certo? A ideia de que era possível você ter esperanças numa economia que deslanchava e que você podia fechar os olhos ou olhar para o lado, fingir que desconhecia alguns problemas políticos dentro dessa sociedade. Começam campanhas que buscavam incentivar, colocavam um ufanismo, ou seja, a ideia de um nacionalismo exacerbado, de uma superioridade quase que natural do Brasil frente aos outros países e de um patriotismo tão exagerado que beirava o desvario. Então começou com campanhas como Brasil, ame ou deixe, e inclusive conquista a Copa do Mundo, né, o Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil, salve a seleção, de repente, vocês vão encontrar aí no YouTube, é importante, vocês podem ouvir, podem ler a letra, é claramente de ufanismo da política do período do regime ditatorial, tá? Buscando enfocar sempre essas grandes autoridades como mais um brasileiro, mais um torcedor, aquele que ama a pátria acima de tudo e assim por diante. Seja como for, na década de 70 já começa no campo da economia a aparecer algo que vai chacoalhar e que vai, digamos, desfazer, vai começar a desmontar o milagre econômico do Delfim Neto, ou do Brasil sob égide do Delfim Neto, que é a crise internacional do petróleo em 73. Essa crise internacional de uma substância, de um elemento que vai ser fundamental para as economias do Ocidente conseguirem aprofundar, melhorar o seu desempenho econômico, vai bater como um problema gravíssimo no caso do Brasil, que precisava desses capitais internacionais para manter a sua economia artificialmente aquecida. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um desaparecimento desses créditos, o governo devendo dinheiro e precisando manter, digamos, as coisas funcionando, começa a emitir papel moeda, o que vai gerar uma crise inflacionária gigantesca. Ao longo do tempo, essa crise vai se aprofundando e as estruturas econômicas começam a se corroer, até que lá na década de 80 nós vamos estar mergulhados numa hiperinflação típica de países pré-guerra, claro, não estou dizendo que seja a mesma coisa, estou dizendo que a situação da hiperinflação era típica, como nós já estudamos lá antes da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava devastada, destruída, ainda foram lá e tiraram todos os recursos que ela tinha, gerando a circulação de moeda sem lastro, né? Algo parecido aconteceu no Brasil, só que aí por excesso de emissão. Os erros e problemas enfrentados pelos radicais levam ao fortalecimento do grupo castelista e no momento de haver a passagem do Médici para outro indivíduo, na verdade, na disputa entre grupo moderado e grupo radical, retoma o poder o grupo moderado sob a égide do Ernesto Geisel. É bom lembrar que este período do Médici é considerado o período mais radical, de repressão mais sangrenta, do pior tipo de repressão. Muitos chamam esse período da quadra da presidência do Médici de anos de chumbo, e na verdade vai ser sucedido na passagem
em 74 da faixa para o grupo castelista, para o Ernesto Geisel. Aí se retoma aquela ideia de você tentar minimizar estragos para você garantir uma possível reabertura, uma redemocratização ao longo do tempo, garantindo sempre que eles não seriam procurados, caçados ou culpados depois que entregassem o poder. Então, em outro momento, falaremos dos dois últimos exercícios, duas últimas presidências, que vai ser do Geisel e do Figueiredo, já encaminhando para a reabertura política do Brasil em 1985. Certo? Espero ter ajudado. Em breve nos vemos. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.